Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Chegamos no capítulo 21 do livro de Josué, nós estaremos aqui até o capítulo 24, depois iremos para o livro de Romanos, aprender mais da palavra de Deus. E aqui nessa 11ª temporada, na parte 1 do capítulo 21, episódio de número 925, a gente vai meditar um pouquinho sobre as cidades dos levitas, todas as lições e princípios que elas trazem para nós, aplicáveis ainda hoje em nossas vidas. E é isso, estamos aqui trazendo para você o que há de melhor num comentário bíblico em áudio disponível na internet de forma gratuita, a você interessado de aprender mais a palavra de Deus, aqueles que não têm acesso a um estudo teológico, também aqui você encontra muita profundidade, uma exegese clara e objetiva do texto para você poder aprender mais da palavra de Deus. Fica aí até o finalzinho, juntamente com tantos outros que têm desfrutado desse trabalho na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Spotify, Deezer, One Republic, Podchaser, iVox e milhares de outros distribuidores de áudios e podcasts na internet. Leia o capítulo 21, venha para cá e vamos juntos refletir. Fica claro para nós que os levitas, eles estavam dispersos entre as outras tribos de Israel. Não individualmente, mas em grupos, em cidades próprias. Essa organização, ela devia ter um objetivo. Os levitas foram separados para o serviço de Deus. Eles foram libertados das obrigações e preocupações que recaíam sobre os outros israelitas. Eles eram sustentados pelas ofertas do povo. Aqueles que ministram em assuntos espirituais, eles têm necessidades temporais que o povo beneficiado por seus serviços podem suprir. Eles não são menos homens por serem servos de Deus. E seu conforto doméstico deve ser garantido para que possam estar livres para o trabalho espiritual. Os levitas conseguiram ministrar ao povo vivendo entre o povo, no meio deles. Quando não era a vez deles de servir no templo, havia turnos. Os levitas parecem ter se dedicado ao trabalho educacional, ao ministério religioso, entre as pessoas de sua vizinhança. Os cultos religiosos, eles são inúteis a menos que a vida privada dos homens seja melhorada. Nós devemos levar o evangelho àqueles que não vêm ouvi-lo no local de culto habitual. É dever dos cristãos não viver a parte do mundo para a sua própria santificação, mas viver no mundo para a redenção do mundo. Ser o fermento que leveda toda a massa, a luz do mundo brilhando nos lugares escuros. Assim o mundo será alcançado. Primeiro através do evangelho que alcança aqueles que estão fora do alcance das influências religiosas comuns, pelo exemplo, pela persuasão pessoal direta. Os levitas, eles foram capazes de cultivar a sua compaixão humana vivendo entre o povo. A religião da completa separação do mundo, ela é antinatural. Ela destrói algumas das mais belas qualidades da vida humana. A piedade não pode existir sem humanidade. O homem de Deus, ele é verdadeiramente humano. A compaixão pelos assuntos humanos, a compaixão ativa pelo sofrimento do mundo e a bondade fraternal são essenciais à vida cristã. Portanto, a melhor escola para o santo não é a prisão do eremita, mas a praça pública.
A completa separação do mundo para fins religiosos, ela desenvolve subjetividade mórbida, egoísmo espiritual, orgulho, ociosidade. Os levitas foram capazes de cultivar a sua espiritualidade por meio da comunhão mútua. Eles viviam juntos nas cidades, embora estivessem no meio das tribos de Israel. E essa era a porção da tribo de Levi. Josué 21:3 diz assim: Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Pode parecer à primeira vista estranho que a tribo de Levi não tenha recebido sua parte das cidades de Canaã, dividida por sorteio entre as outras tribos. Havia, porém, como veremos, razões substanciais para que a tribo de Levi não fosse tratada como as outras tribos na distribuição da terra de Canaã. Ela tinha seu próprio trabalho peculiar, ao qual deveria ser inteiramente consagrada. Separada para o serviço do altar, ela não deveria ser distraída por outros interesses. Os sacrifícios do Senhor eram sua herança. Por outro lado, como precisava de meios de subsistência, cada tribo deveria separar de sua própria parte o que fosse necessário para os sacrifícios e o serviço a Deus. Essas condições temporais da tribo de Levi na terra de Canaã nos dão uma ideia bastante clara do sacerdócio da antiga aliança. E nós poderemos derivar de sua consideração vários princípios aplicáveis ao sacerdócio da nova aliança. O fato de a tribo de Levi não ter nenhuma porção própria mostra que não é da vontade de Deus que o seu serviço seja misturado com interesses temporais ou materiais. É obrigatório para toda nação prover o sustento dos levitas. Este é um dever sagrado que não pode ser negligenciado sem prejuízo do serviço a Deus. Ao cumprir este dever, o povo se associa ao sacerdócio. Os levitas que eles sustentam são seus representantes. E essa verdade, ela foi impressa na mente dos filhos de Israel pela oferta com a qual eles tinham que resgatar o primogênito de seus filhos homens. E assim, mesmo sob a antiga aliança, a grande ideia do sacerdócio universal dos santos era implicitamente reconhecida. Veja, todo Israel é uma nação de sacerdotes, pois como diz Pedro, em Cristo fomos feitos reis e sacerdotes para Deus, 1 Pedro 2,9. Ainda assim a igreja tem seus ministros, mas estes não são uma classe clerical à parte, eles são apenas os representantes do povo, ou melhor, eles apenas se dedicam especialmente àquilo que é, ao mesmo tempo, o dever de todo cristão. No cumprimento deste ministério, eles são chamados como a tribo de Levi a renunciar a toda ambição terrena e a não tentar de forma alguma usar as coisas sagradas como instrumento para receber vantagens materiais. De graça receberam, de graça devem dar, ou sofrerão a condenação de Simão o Mago. Cabe à igreja sustentar esses seus servos por meio de ofertas voluntárias. Esse dever foi exortado pelos apóstolos. Quem é instruído, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gálatas 6,6. A igreja tornou-se inteiramente uma raça de sacerdotes. Como igreja, ela não tem direito ao domínio secular. Quando o papado fingiu que o poder temporal era uma condição para a segurança para a igreja, ele ignorou as leis referentes ao sacerdócio, tanto sob a antiga aliança, quanto sob a nova. Sempre que uma igreja busca reinar à maneira dos soberanos temporais, torna-se culpada da mesma rebelião e esquece as grandes palavras de seu divino fundador. O meu reino não é deste mundo, João 18:36. E aí nós vemos a igreja estabelecida de Israel.
No total foram entregues aos levitas dentro do território israelita 48 cidades com suas pastagens, Josué 21:41. Ao longo de sua história, desde a sua instituição mais antiga, quando ainda não estava plenamente organizado, até o período dos Macabeus, o sacerdócio em Israel desempenhou funções que iam além do que hoje se associa ao ministério religioso. Em determinados momentos, especialmente em contextos de crise, como no episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32, os levitas demonstraram zelo pela santidade, agindo com firmeza na preservação da aliança, o que pode dar a impressão de um caráter combativo. No serviço do templo, suas atividades incluíam a realização dos sacrifícios, o que envolvia o manuseio e preparo de animais, conforme descrito na lei mosaica. E nesse sentido prático, alguns estudiosos como Arthur Perrin Stanley destacam esse aspecto mais operacional do sacerdócio. No entanto, tal visão é limitada, pois não contempla a totalidade de suas atribuições. Além do serviço sacrificial, os levitas também exerciam um papel fundamental no ensino da lei e na orientação espiritual do povo. Conforme indicado em textos como Deuteronômio 33:10 e Neemias 8, a sua missão incluía instruir, preservar e transmitir os princípios da aliança. Ainda que esse ensino não se organizasse nos moldes formais do ministério cristão posterior. Está uma grande chuva ali fora, se você estiver ouvindo aí no fundo, é bênção de Deus. Então, quanto à sua distribuição, voltando aqui ao texto, embora não estivessem presentes em todas as cidades, os levitas foram estabelecidos em diversas religiões por meio das cidades levíticas, garantindo assim uma presença significativa entre as tribos de Israel. Assim, o sacerdócio levítico ele não pode ser reduzido a uma função meramente ritual ou prática, tampouco caracterizado como essencialmente guerreiro, mas deve ser compreendido em sua complexidade como um ministério que integrava serviço cultual, ensino da lei e zelo pela vida espiritual da nação. Levi recebia como sua parte os dízimos da produção agrícola das outras 11 tribos. Não lhe foram dadas terras, exceto um pequeno pasto nos arredores, mas 48 cidades, situadas em todas as tribos, foram-lhes concedidas para habitação. E embora o sacerdócio nunca tenha tido a glória pertencente à linhagem dos profetas, prestou um serviço esplêndido na terra de Israel. O sacerdócio levítico ele também exercia um importante papel como um elo de unidade entre as tribos de Israel, que por meio do culto, da lei, das práticas religiosas comuns, contribuía para manter o povo ligado a Deus e preservar a identidade espiritual e histórica da nação ao longo das gerações. De fato, os levitas estiveram associados a momentos significativos da história de Israel, inclusive na produção e organização do culto, como se observa na tradição dos salmistas, entre os quais se destacam nomes como Emã, Asaf. Veja, também participaram ativamente da vida religiosa, em alguns casos política do povo. Entretanto, é importante evitar generalizações. Nem todos os grandes profetas pertenciam à tribo de Levi. Por exemplo, Samuel tinha ligação levítica, mas Jeremias era sacerdote de origem levítica. Ezequiel também era sacerdote. Por outro lado, profetas como Isaías, Miqueias e Abacuque, eles não tinham origem levítica claramente estabelecida. E da mesma forma, figuras como Esdras, que era sacerdote, e escriba, demonstram a influência levítica na liderança espiritual e administrativa do povo.
Já os macabeus, embora profundamente ligados à defesa da fé judaica, pertenciam a uma família específica sacerdotal, a Asmoneia, e não representando toda a tribo de Levi. E assim, meus queridos, embora o sacerdócio levítico tenha sido fundamental na preservação da fé, da identidade, da continuidade histórica de Israel, a sua contribuição, ela deve ser compreendida com equilíbrio. Não como a origem exclusiva de todos os grandes líderes, mas como a base espiritual, institucional, que sustentou o povo em sua relação com Deus ao longo de todo o tempo. Será que nós temos valorizado aqueles que sustentam a fé, a unidade espiritual, mesmo quando não estão em evidência? Não é justamente na fidelidade silenciosa que Deus preserva a história do seu povo? Com certeza. E agora você pode buscar um local calmo e tranquilo para a gente se dirigir à presença do Deus Todo-Poderoso e orar juntinho, encerrando mais um episódio? Espero que sim. Vem comigo. Aleluia. Senhor Deus, ensina-nos a reconhecer o valor do serviço fiel, mesmo quando ele não é visto ou reconhecido pelos homens. Dá-nos um coração comprometido com a Tua palavra, disposto a servir, ensinar e viver para a Tua glória. Que assim como levantaste homens para sustentar o Teu povo no passado, nós também sejamos instrumentos de unidade, fé e perseverança nos nossos dias. Amém, amém, amém. Oh Deus tremendo e poderoso, que Ele continue abençoando sua vida, que essa palavra aqueça o seu coraçãozinho no dia de hoje. Amém? A gente volta no próximo episódio, que tem muito mais para aprender da palavra de Deus. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.